Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Para nós, da Igreja Vila Rica, é uma alegria, é um privilégio tê-lo conosco e desde já sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Nós queremos te pedir que você possa compartilhar essa palavra de Deus, essa palavra que transforma, essa palavra que traz refrigério ao coração do homem. Em Salmos capítulo 122 e o verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para nós é uma alegria e esperamos também que para você seja uma alegria imensa poder ouvir a palavra de Deus, tá? Então nós ficamos felizes e gostaríamos que você compartilhasse, comentasse essa mensagem, enviasse para algum parente, um amigo, uma pessoa que você conheça, para que essa palavra de Deus ela possa alcançar ainda mais pessoas, tá? Então esse é o nosso desejo para que você possa nos ajudar, tá? E também pedimos que você possa inscrever-se no nosso canal, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse tempo, vamos agradecer a Deus por esse privilégio que temos, então, de ouvir a palavra do Senhor. Então oremos. Nosso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio, nós queremos te agradecer por estarmos aqui, por esse culto, pela Tua Palavra que nós vamos ouvir nessa noite, que a Tua Palavra, Senhor, mais uma vez possa falar aos nossos corações, assim como tem falado, e também dos nossos amados amigos que estão nos ouvindo nesse exato momento, Pai, que a Tua Palavra também possa alcançar corações. Para isso, nós te rogamos que o Senhor possa capacitar a cada um de nós com muita sabedoria, entendimento, discernimento da Tua Palavra, Senhor. Por isso, seja conosco, seja com cada um de nós, Pai. E assim, nós queremos te agradecer e assim nós queremos te louvar por esse tempo que vamos estar juntos, ouvindo a Tua Palavra. É no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos, que nós oramos e desde já te agradecemos por tudo. Amém. Então é isso. Então vamos juntos então ouvir a palavra do Senhor nessa noite com o nosso irmão pastor Ivon Pereira da Silva. Irmão Ivon? Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Nós amamos esse trabalho. Nós fazemos a obra de Deus com a alegria daquele que serve a Deus. E queremos agradecer a você que está acompanhando, que recebeu o link e que vai acompanhar essa mensagem. Como bem disse o nosso diácono e dirigente dessa reunião, essa mensagem é para produzir paz, orientação e, acima de tudo, despertar em você um coração desejoso de aprender de Deus. Deus é bom em todo tempo. E Deus usou muitos homens de muita maneira, em muitos tempos, para anunciar a palavra de Deus. E, em último, Ele usou a seu Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador de todos nós. E hoje, nós apenas somos servos do Senhor e temos essa responsabilidade de transmitir a sua palavra. Esperamos que esse tema de hoje ouça a palavra de Deus. E esse tema está no livro de Jeremias, no capítulo 22 e lá no verso 29. Né? Nós temos lá em Jeremias, capítulo 22 e o verso 29 diz assim: ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Quando eu, pela primeira vez, li esse texto, eu fiquei assim, como quem diz assim, de boca aberta, sabe?
imaginando, nossa, tem esse texto na palavra de Deus? Deus aqui não está falando nada, Deus só está dizendo assim, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. E de coração, nós esperamos que você tenha esse prazer, essa alegria de ouvir a palavra de Deus. E essa palavra que nós vamos falar hoje. E aí nós vamos lá em Abacuque, e Abacuque é chamado um dos profetas pequenos, e ele diz lá no capítulo 2, no verso 1, 2 e 3, ele diz assim, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for arguído ou perguntado. E aí no verso 2, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Você anda de bicicleta, você anda de moto, você anda de carro de passeio, você anda de ônibus ou de trem, né? É interessante que Deus fala para Abacuque, né, quando ele diz que ele vai se apresentar e vai vigiar para ver o que Deus vai falar com ele e o que ele vai perguntar. Então no verso 2 ele diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Amigo, nós temos esses outdoor muito bonito, né? Muito bem feito, muito chamativo, né? E é mais ou menos isso que Deus está dizendo. Olha, escreve, né? Nós lemos lá o verso de Jeremias, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Né? E ele diz, e Deus diz a Abacuque, olha, escreve isso de maneira grande e de maneira que quem possa ler quem passa correndo. Interessante, né? Agora, naquela época, qual que era a velocidade máxima? Cavalo? Talvez um barco? Mas pouca gente sabia ler. Mas Deus disse isso lá, séculos e séculos atrás, né? Então, nós precisamos ter essa capacidade de entender o que Deus está dizendo naquele tempo e que serve de base para nós hoje. E no verso 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Sabe, os acontecimentos de Deus estão aí no dia a dia. Os acontecimentos de Deus estão passando. Nós acabamos de atravessar uma pandemia, tá? Nós temos tantos conflitos mundiais, tantas enfermidades, tantos problemas. São cumprimento da palavra de Deus. Precisamos estar atentos, precisamos compreender essas verdades e tomar posse dessas verdades. Essas verdades são para nós, amados. Nós estamos aqui examinando a palavra de Deus. Olha só, eu gosto muito do profeta Oséias. Também é considerado um profeta pequeno. Mas lá no capítulo 4, no verso 1, 2 e 3, nós vamos ler devagar, sem correria. Há uma coisa assim, um texto que sempre me chamou a atenção. Ele diz assim, no verso 1, ouvi a palavra do Senhor, ou ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Israel hoje é a nação, é o povo, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benibondade, nem conhecimento de Deus. Amados, isso aqui foi escrito há quanto? Há 1000 anos? Há 2000 anos? O que você acha? Isso, 700, 800 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, isso foi escrito lá. Jesus Cristo estava na terra. E Oséias escreveu.
que Deus tem uma contenda com os homens, com os habitantes da terra. Aí, no verso 2, ele explica: só permanece a perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, faz violência, um ato sanguinário que que segue imediatamente a outro. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que texto na terra! Só mentir, matar, furtar, adulterar, violência, sanguinárias, imediatamente outra. Incrível esse texto de Oséias. Eu costumo dizer que parece que Oséias está vivendo nos tempos de hoje. Mas não. Oséias está há 2000 anos antes de Jesus Cristo. Não, 2000 anos não. 600, 700 anos, né? Então nós teríamos 2723 antes de Jesus Cristo, né? Com 2000 anos que Jesus Cristo chegou, quanto o ano zero, né? Então Oséias estava lembrando isso. Agora, se você parar para pensar, naquela época o mundo conhecido era bem pequeno, né? Era bem pequeno. E no verso 3 diz: por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela vai desfalecer, como os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Amados, Oséias, como que ele enxerga isso, se não for por Deus? Então diz que quem mora na terra vai se lamentar, qualquer que morar nela vai desfalecer, como os animais do campo, como as aves do céu, e até os peixes no mar. Poluição está fazendo isso, está vivenciado isso como nunca. Você enxerga isso o tempo todo. E aí a gente fica pensando, que verdade soberana de Deus, né? Miqueias, um outro profeta pequeno, ele declarou, no capítulo 5, no verso 8: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e ames e ande humildemente com teu Deus? Vou repetir o texto, porque é um texto que a gente deve refletir. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça e que ames e ande humildemente com teu Deus? Você já parou para pensar nisso? Para andar com teu Deus, você precisa conhecer a humildade. Difícil nos dias atuais, muito difícil, mas nós somos chamados para isso, amados. Que possamos realmente nos colocar diante de Deus para servi-lo, como Jesus Cristo fez. Pelo exemplo de Jesus Cristo, pela obra redentora dele na cruz do Calvário. Que Deus possa nos sustentar. Malaquias, no capítulo 3, no verso 16, 17, 18. Então aquele que temer ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome. A pergunta que eu te faço é: você conhece o Senhor? O seu coração tem prazer no Senhor? Você tem prazer na alegria de Deus? Você tem, vamos dizer assim, meditado, escutado, ouvido Deus falar, lido a palavra de Deus? Porque aqui diz que aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve.
Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. De qual lado você está? Servindo a Deus ou não servindo a Deus? O texto está lá. Você pode ir lá e procurar e pode ler. Esse texto é um texto maravilhoso para nosso aprendizado e para nossa vida. Vamos ver mais um outro texto. Olha aqui Miqueias, também considerado um profeta pequeno, no capítulo 7, no verso 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua bondade, na sua benignidade. Então Miqueias nos lembra isso, no capítulo 7, no verso 18, que ele tem prazer na bondade. Deus é Deus de bondade, Deus é bom em todo o tempo. O verso 19, tomará a piedade-se de nós, sujeitar as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Sabe o que ele está dizendo? Que ele perdoa, que ele nos ama, mas você tem que se voltar-se a ele. Você tem que reconhecê-lo para que ele possa perdoar todos os seus pecados. Isso, hoje em dia, amados, tem sido um problema sério. As pessoas não querem perder tempo com isso. É como diz alguns conhecidos, eu não tenho tempo, Ivone, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Amado, todos nós estamos fazendo todo tipo de trabalho em todo lugar. Nesse momento aqui eu estou pregando, mas amanhã eu tenho um compromisso cedo e tenho outro compromisso à tarde. E à noite também eu tenho uma visita também para fazer. O tempo todo estamos trabalhando. Nós não paramos, mas as pessoas alegam que não pode tirar um tempo para ouvir de Deus, porque estão ocupadas. Ô amigo, se você estiver me ouvindo, esperamos que sim, que Deus esteja te abençoando, porque esse material vai ficar gravado no Face e a gente vai publicar ele também no YouTube, no nosso canal. Amós 8, capítulo 8, no verso 9, 10, 11, 12, nós vamos ler aqui devagar, e diz assim: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, fareis que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreçar no dia claro. Vai escurecer no dia claro, sem nenhuma razão, ela vai escurecer. Será que naquele dia você vai entender? É Deus, aquele centurião que estava diante de Jesus Cristo, quando Jesus morre e tudo começa a mudar e tudo, ele diz, verdadeiramente este era filho de Deus. Amado, não espera a tragédia acontecer para você reconhecer Deus, não. Espera não. Reconheça Deus enquanto você está saudável. Não espera você estar num hospital, numa cama, sentado, com um diagnóstico terrível. Não espera não. Sabe? Confessa a Deus. Alegre-se em Deus. Porque Deus é bom em todo tempo. O verso 10. E tornarei as vossas festas em luto. Amigo, recentemente eu fui visitar um irmão, e ele era muito falante, muito forte, muito assim, vibrante. E eu fui visitar ele na UTI, e eu fiquei ali 25 minutos ao lado dele, conversando com ele. Pus a mão na testa dele, gelado, entubado, sem nenhum movimento. E o médico disse, olha, nós só estamos esperando o coração dele parar, ele terminar. É assim, amigos. Depois, passado uns 3 ou 4 dias, o coração dele parou. E aí nós estivemos no velório dele, fomos no enterro. Entende? Cessou tudo. Cadê o homem falante? Cadê aquele homem vibrante?
Cadê aquele homem corajoso? Cadê aquele homem trabalhador? Acabou. Acabou. Todos nós passamos muito rápido. E aí o verso 10 de Amós diz: e tornarei as vossas festas em luto. Então toda vez que a gente fala de luto, a gente sabe do que a gente está falando. Todos nós temos essa experiência. E todos os vossos cânticos em lamentações. Quantas músicas? Hoje aqui à tarde, aqui no meu bairro, estava ouvindo um vizinho aqui, eu acho que ele estava fazendo um churrasquinho com a família, fazendo uma festinha. A gente não tem nada contra isso não, viu? As festinhas familiares, ela deve existir mesmo. E ele estava tocando umas músicas antigas, muito antigas, né? Do meu tempo, lá na cidade de Pochorel, né? E eu estava ouvindo, porque ele é novo, né? E estava pensando, meu Deus, quanto tempo já passou. É assim. Mas ele diz que vai tornar os nossos cânticos em lamentações. E porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amargura. O texto forte, esse de Amós 8:10. Amigos, nós continuamos. E nós vamos passando. Por isso, eu gosto muito de ler os textos. Gosto muito de ler os textos da Palavra de Deus, porque elas são a verdade soberana, e o que eu digo aqui você pode anotar e pode conferir na sua Bíblia. Tem muitas traduções, mas os textos vão sempre se encaixar. Pode ficar tranquilo. Aí eu tenho o verso 11 e o verso 12, que Amós diz assim: eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amigo, eu não quero estar aqui. Espero que nesse dia Deus já tenha me levado faz muito tempo. Porque ele diz que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de água, nem de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Você está tendo um privilégio nesse sistema, né, do Facebook, depois do YouTube. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você pode ouvir hoje, você pode ouvir amanhã, você pode ouvir depois, você pode ouvir de manhã, de madrugada, de noite, a hora que você quiser. Tá? Então, amado, mas vai chegar um dia que você não vai achar em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E eu não quero que você esteja aqui, nem eu quero estar. Porque vai ser dia de dor. E olha só o verso 12, que é mais doído. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Mas não acharão. Vão buscar. Onde tem? Gente, olha aí, nós temos a palavra de Deus no WhatsApp o tempo todo, né? Nas mídias, no Face, nos Messenger, em todo lugar tem a palavra de Deus. Bíblia online, quantos devocionais, né? Nós temos, mas diz que um dia nós não vamos encontrá-la. Olha só esse texto que está em Eclesiastes, capítulo 3, o verso 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Deus, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Você é uma obra de Deus. Quando Deus formou você, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele trabalhou em você. E o que ele fez? Ele soprou o fôlego de vida na sua narina e você fez alma vivente. E os outros? E os outros, como é que foi? Haja ave, houve ave. Haja pássaro, houve pássaro, ave pássaro, né? Haja peixe, houve peixe. Aves dos animais silvestres, houve. Árvore, todo tipo de coisa na terra. Árvore com fruta, com semente, com tudo. Foi assim, foi uma fala de Deus. Mas o homem, Deus formou ele do barro. Deus trabalhou. E depois do homem pronto, feito ali no barro, ele soprou na narina dele e fez ele alma vivente. Você é uma obra de Deus.
Você é um presente de Deus. Como é que Deus é para você? Espero que você ame a Deus, porque Ele é bom em todo o tempo. Lá no livro de João, no Evangelho de João, o evangelista escrevendo, em João 2,23, ele está assim: estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muito vendo os sinais que faziam, criam no seu nome. Diz que muitos criam no seu nome, pelos sinais que ele fazia, né? Agora você imagina aquelas pessoas que tiveram o privilégio de conhecer Jesus? Nós imaginamos que nós vamos conhecer Jesus quando nós partimos daqui. Mas aqueles que conheceram Jesus tiveram um privilégio enorme, bonito, né? No verso 24 de João, do Evangelho de João, capítulo 2, ele diz: mas o mesmo Jesus não confiava nele, porque a todos conhecia. Eles viam os sinais que Jesus fazia e eles criam nele, por causa dos sinais que ele fazia. Mas diz que o mesmo Jesus não confiava neles, porque Jesus a todos conhecia. Jesus sonda, Jesus sabe. Então, amado, nós precisamos ter um coração que ama a Deus, que serve com alegria. Não é? E aí no verso 25 do capítulo 2 de João, ele diz: e não necessitava que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Por que ele sabia? Porque ele era filho de Deus e ele veio do céu. Então ele sabia. Sabia que o homem é falho, que o homem tem problema, que o homem tem dificuldade, que o homem é instável, que o homem é sofredor. Ele sabe tudo isso, amado. E é por isso que ele nos ama. É gratificante nós podermos desfrutar daquilo que nós estamos lendo e depositar a nossa confiança em Deus, porque Deus nos ama. João 7,38, no Evangelho de João 7,38, diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você está vendo o que Jesus está dizendo? Qual que é a sua sede? Sede de justiça? Sede de verdade? Sede de amor? Sede de paz? Sede de alegria? Todos nós passamos por isso. E é por isso que eu cito sempre um verso que eu amo muito, que está lá em Números 6, 24, 25, 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Porque todos nós, amados, precisamos de paz. Todos nós precisamos de paz. E às vezes a paz está tão difícil. Mas nós precisamos descansar em Deus, porque Ele é a verdadeira paz. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vai lá saciar a sua sede. É em Jesus Cristo que você vai saciar a sua sede. É em Jesus Cristo que você vai encontrar a vida. É em Jesus Cristo que é o pão da vida. É em Jesus Cristo que é a luz do mundo. Em Jesus Cristo que está a paz que você precisa. Em Jesus Cristo que está a alegria que o mundo precisa. Hoje foi domingo, né? Nós estamos gravando no domingo. Hoje todo mundo foi assistir futebol, né? Seu time ganhou, seu time perdeu, né? Aí no estádio está 40 mil pessoas assistindo o time jogar, e aquela alegria, aquela... Sabe? E aí o time dele perdeu, e ele volta para casa triste, decepcionado, o outro volta alegre, no próximo domingo o outro volta triste. O futebol é isso mesmo, né? O futebol é isso mesmo. Mas, amado, em Cristo Jesus nós podemos descansar. Em Cristo Jesus nós podemos desfrutar de paz. E o meu convite para você é que realmente descanse em Cristo Jesus. Beba da água da vida.
Você lembra da história da mulher samaritana? Que foi lá pegar água. E chegou lá e encontrou um homem lá, um judeu. E ela não falou com ele. E ele pediu água de beber para ela. E ela meio que estranhou ele. Falou, olha, judeu não fala com a gente. Vocês só nos humilham, né? E ele disse, eu passei aqui para encontrar com você, para falar com você. E ela falou, comigo? E aí ela tinha uma vida muito errada. E Jesus falou o que ele era. E ele contou para ela. Sabe, aquela mulher da vida destruída, ela saiu gritando de felicidade, foi na cidade, chamou todas as pessoas e disse, venha ver o Cristo. Ele falou tudo o que eu fiz. Esse é Jesus Cristo. Isso é maravilhoso para nossas vidas. E no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Já pensou nisso? Rios de água viva correrão do seu ventre. A sua boca vai falar do amor de Deus. Vai haver brilho nos seus olhos. Vai haver alegria no seu viver. É difícil até externar o tamanho desse amor, das palavras que Deus nos oferece. Deus é bom demais. Em Apocalipse 21, 1, 2 e 3, e diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e ele será o seu Deus. A gente pode gritar, glória a Deus. A gente pode exclamar, louvado seja Deus. A gente pode dizer, aleluia. Amados, porque esse texto é um convite de Deus para mim e para você. Para mim e para você. Não é? Lá em Mateus 11, 28, né, ele diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele está dizendo, vinde a mim. Esse é o convite de Deus para nossas vidas. Amado, Deus é bom, é muito bom. Você já percebeu que eu falo o tempo todo que Deus é bom? Porque é gratificante nós podermos desfrutarmos dessa verdade. Porque Deus é maravilhoso. A nossa mensagem hoje é uma mensagem bem objetiva. Nós gostaríamos apenas que você ouvisse dessas verdades, para que você possa realmente descansar nessas verdades. Que Deus te abençoe, que Deus possa inundar o seu coração de paz, possa inundar o seu coração de alegria, e que você, ao terminar essa reunião, você possa se sentir em paz. Lembre-se, Deus te ama sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado por você ter nos assistido, e que Deus te abençoe sempre. Agora eu vou chamar o nosso diácono Eudes de Almeida para concluir essa reunião. Deus te abençoe. Muito bem, muito obrigado, irmão Ivon, pela palavra do Senhor que foi aqui externada. E obrigado a você que nos acompanha através do Facebook e também através do nosso canal. Mais uma vez, digo e repito, é uma alegria, uma satisfação tê-lo conosco, e gostaríamos de renovar esse convite para que no próximo domingo você esteja conosco, ouvindo essa palavra, assim como disse o nosso irmão, transformadora, essa palavra que faz de cada um de nós uma nova pessoa em Cristo Jesus. E para isso nós queremos que você também nos ajude. Compartilhe, inscreva no nosso canal, divulgue essa mensagem para que mais pessoas possam ter esse conhecimento da verdade.
né? Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é o único que nos conduz ao nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus. E nós queremos mais uma vez te agradecer por esse tempo que aqui estivemos, te agradecer pelo privilégio de estarmos juntos. O nosso muitíssimo obrigado a todos e que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.